Falar em hérnia de disco, né? É importante eu dar uma situada em vocês com relação à anatomia da coluna. Entender o que é a hérnia de disco, como que se forma essa hérnia, né? O que realmente acontece. Então, vou mostrar aqui para vocês essa imagem, onde a gente tem o disco intervertebral, né? Vocês estão visualizando ali. Esse mais clarinho aqui, né, cremezinho aqui, são as nossas vértebras, que são os ossos, né? E o cinza aqui, azulzinho claro, cinza, é o disco. O que é o disco? O disco, o nome já diz, né? Disco porque ele tem esse formato em forma de disco, realmente, e disco intervertebral. Por quê? Porque ele é situado entre duas vértebras, né? Entre dois corpos vertebrais, a gente chama a vértebra de corpos vertebrais. Então, entre duas vértebras, a gente tem o disco intervertebral. Tá? E qual é a função do disco? Né? O disco, ele vai absorver os impactos, ele vai ajudar a fazer com que a gente consiga caminhar, correr, no caso, né, que eu corro, fazer essa movimentação e ele segura o impacto. Se a gente não tivesse esse disco, o disco ele é formado por um gel. Entre uma vértebra e outra, a gente tem um gelzinho, né? Um gel. Se a gente não tivesse esse disco, a gente ia ficar batendo osso com osso, vértebra com vértebra. Então, o disco ele serve de amortecimento, tá? Esse gel que tem aí dentro do disco, ele serve de amortecimento. Então, a principal função dele é evitar o atrito entre as vértebras, que daí permite um movimento suave, correto entre elas. A gente consegue, né, fazer movimento de flexão, de extensão, de rotação, todos esses movimentos, equilibrando, distribuindo as cargas sobre a coluna, sem sobrecarregar demais ela. Tá? Aqui nessa outra imagem, eu posso mostrar para vocês... Aqui nessa outra imagem eu posso mostrar para vocês o disco normal, né? Aonde a gente vê todo esse anel aqui do disco. Aí eu tenho aqui um disco com degeneração, onde vocês veem que o disco já não tem mais essa mesma continuidade anterior aqui, tá? E aqui a gente vê um disco com protusão discal, que é o que eu falei inicialmente que eu tenho, né? A protusão de disco. O que é? É quando esse gelzinho aqui, ele sai um pouquinho para fora aqui, ó, do anel. Tá? O gel que tem dentro do disco, né, que amortece, ele sai um pouco para fora do anel. Já causa dor, já causa incômodo, porque aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui esse espaço aqui em branco, é onde passam as raízes nervosas, as inervações, desculpa, as inervações. Então aqui ele já, na protusão de disco, ele já faz essa compressão nas raízes nervosas. Tá? Aqui embaixo, né, aqui a gente tem um disco desidratado. A desidratação do disco acontece pela idade, assim como a degeneração do disco. Ó, esse aqui embaixo é um disco degenerado, né? Então ele perde o formato dele, né? Então o disco desidratado, ele diminui a sua quantidade de disco. Por isso que a gente também fala que para ajudar na hérnia de disco a gente tem que consumir bastante água, né? Tem que consumir os 2 litros de água, porque a gente precisa manter os nossos músculos, ossos, articulações bem hidratados. E a água que a gente toma é quem vai dar essa hidratação. Né? Então a gente precisa desse cuidado simples, que é tomar água todos os dias, né? 2 litros no mínimo por dia, para a gente conseguir manter essa hidratação, inclusive dos discos. Tá? E aqui a gente vê então uma imagem, né? Eu pulei ela de propósito para mostrar o disco desidratado e degenerado. Aqui a gente tem então uma hérnia de disco. Então aqui, ó, o gel que tinha aqui dentro, ele extrusou, ele saiu totalmente. Ele rompeu o anel. Os anéis fibrosos, eles se romperam. E o que tinha dentro ali, o gel que tinha dentro, ele saiu todo para fora do disco.
tá? Diferente da hérnia. A hérnia, os anéis não se rompem, eles só fazem um prolapso, né? Ele vai para frente um pouquinho. Na hérnia de disco, ele se rompe e o gel sai para fora mesmo, certo? Que é o que a gente vê aqui nessa imagem, ó. Então, aqui a gente tem o disco, aqui o anel, a hérnia extrusa, né? Então, o gel saiu totalmente. E aqui a gente vê, então, as inervações, né? Então, quando ele extrusa aqui, ele sai para fora de dentro do disco, ele vai pegar bem raiz nervosa e que vai fazer causar as dores. Tá? A hérnia, tanto a hérnia quanto a protusão de disco, elas acontecem porque normalmente a coluna ela sofre uma pressão contínua contra o disco, ela fica sempre fazendo essa pressão pela sobrecarga que a gente exerce em cima da vértebra, né, da coluna. E é o próprio envelhecimento natural, né, os anos vão passando, as articulações vão envelhecendo e o desgaste pelos próprios movimentos vão enfraquecendo a vértebra, vão diminuindo o tamanho do disco, né, perdendo a sua forma, diminuindo a sua altura também. Tá? Então, esse desgaste do disco, ele acaba enfraquecendo esse anel fibroso, que é essa partezinha aqui, mais clarinha aqui, né, tipo gelo, e fazendo com que esse anel fibroso, ele não consiga mais segurar totalmente o conteúdo de dentro do núcleo, né, o que tem dentro dele não consegue mais ficar lá dentro dele e acaba empurrando e sai para fora. E daí é quando a gente fala que é a hérnia, né, uma hérnia extrusa. Então, ele causa essa ruptura e vai sair para fora. Tá? Essa imagem aqui, ela mostra, a gente chama de mapa dos dermátomos, né? O que significa esse mapa dos dermátomos? Significa que cada parte do nosso corpo, ele é comandado por raízes nervosas que vão nos dar os movimentos, né, os estímulos de dor, formigamento, enfim, todas as nossas, a sensação de tato, né, de frio, de calor, todas essas percepções que a gente tem em toda parte do nosso corpo são carregadas, digamos assim, por esses dermátomos, né, que seriam as raízes nervosas, as inervações que a gente tem no nosso corpo. Tá? Então, quando a gente tem uma hérnia ou uma protusão de disco, um pinçamento, né, em determinada vértebra, os sintomas vão acontecer de acordo com a altura dessa vértebra, com a localização dessa vértebra. Né? Por exemplo, aqui vocês podem ver, ó, se eu tenho uma hérnia de disco em C2, C3, C4, o paciente vai ter a percepção de dor, né? Você vai ter a percepção de dor, ou não necessariamente dor, né? Formigamento pode ser, somente formigamento, a sensação de parestesia, de anestesiado, assim, né? Nessa região aqui onde está verdinho, ó, vocês estão visualizando? Então, eu tenho alteração de vértebra aqui e vou ter a condição verde aqui, ó. Aqui essa parte amarela, quando a gente tem uma hérnia torácica, as hérnias torácicas não são tão comuns, né? Porque a gente tem menos movimento nessa região torácica, faz menos movimentos de rotação, de flexão, né? Quem faz geralmente os movimentos é a cervical e a lombar, por isso que a ocorrência dessas hérnias nessas regiões é mais comum. Tá? E se o paciente tem então hérnia ali L1, L2, L3, L4, L5, a sensação de dor, de formigamento vai ser nessa região aqui de perna, parte anterior da perna e a parte lateral aqui, ó. Agora, se eu tenho em L5 e S1, eu vou ter a sensação nessa região glútea e a parte posterior da coxa aqui, ó, até lá no pé. Às vezes o paciente tem L4, uma vértebra lesada em L3, L4, eu vou ter uma dor lá no calcanhar, ó, lá no pé, tá? Porque a irradiação nervosa vai levando, carreia, né, digamos assim, essa sensibilidade de formigamento até em todo o seu trajeto do nervo, da inervação correspondente. Tá? Então, vai se mexer, vai doer mais ainda. Né? Então, acham que a hérnia, a protusão de disco vai causar mais dor ainda. Tá? Às vezes, só de saber
que tem um diagnóstico de hérnia, a pessoa já trava, né? Eu não posso fazer nada porque eu tenho uma hérnia de disco, né? O movimento fica mais restrito porque a pessoa sabe que tem uma hérnia, então não consegue fazer movimentos porque sabe que tem essa lesão, tá? Fica com medo de se movimentar, né? Mas assim, eu vou te dizer, se você tem esse medo, você não está totalmente errada em ter medo, né? Porque você já tem uma lesão, você já tem dor, você sabe o que é sentir dor, né? Tem que cuidar mesmo, tem que cuidar para carregar peso, tem que cuidar os movimentos de rotação, mas você precisa usar o movimento para te ajudar. Então você vai ter que usar o movimento a teu favor. Porque eu não posso, se eu já tenho uma hérnia, se eu já tenho um problema, eu não posso causar, não posso não me movimentar, porque senão eu vou causar mais rigidez. Eu vou causar uma hipomobilidade da minha coluna. Eu vou fazer com que ela fique sem movimentação. Quando eu preciso me movimentar para as atividades do dia a dia, eu posso fazer uma outra hérnia, eu posso deixar ela extrusa, eu posso agravar mais a situação exatamente pela imobilidade, pela imobilização. Tá? O nosso corpo, né, gente, ele foi feito para o movimento. A gente não pode restringir por medo. Teve muitos anos aí, até da fisioterapia mesmo, que o paciente tinha hérnia, não pode mexer, não faz movimento de flexão, não faz movimento de extensão, não faz isso, não faz aquilo. Só que no dia a dia das pessoas, no teu dia a dia, tu não consegue controlar se agora tu vai fazer uma flexão ou se vai fazer uma extensão, os movimentos vão acontecer aleatoriamente, né? Tu vai dirigir, tu vai no mercado, vai fazer uma compra, vai carregar um objeto, vai pegar uma criança no colo, um filho, um neto, enfim, precisa fazer o movimento. Então eu não posso simplesmente restringir o movimento e não fazer nada porque eu tenho um problema de hérnia.